Seja bem-vindo ao canal da Comunidade Batista do Bueno. Se você é novo por aqui, inscreva-se, curta, comente e compartilhe. Assim você nos ajuda a levar a palavra de Deus para mais pessoas. Agora vamos meditar na palavra de Deus. Que o Senhor te abençoe. Irmãos, o pastor me pediu para a gente guiar essa leitura de hoje. Ele precisou atender alguns compromissos, mas acredito que ele também me instruiu muito bem, podem ficar tranquilos. Vamos fazer um estudo bem comedido do Salmo 129, continuar, o que o pastor já estava propondo. E assim nós temos na palavra do Senhor. Salmo 129. Muitas vezes me angustiaram. Acharam, irmãos? Está tudo bem? Ok? Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade. Israel que o diga. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Os lavadores passaram arado nas minhas costas e abriram longos sulcos, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Sejam envergonhados e repelidos todos que odeiam Sião. Sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer, que não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. E também os que passam não digam, a bênção do Senhor seja com vocês. Nós os abençoamos em nome do Senhor. Amém? Paizinho querido, nos instrua na Tua palavra, Senhor, para que o entendimento seja claro, a revelação venha de Ti, venha do Teu Espírito. Ajuda-nos, Senhor Deus, a compreender, tanto eu quanto os meus irmãos, o que as Escrituras querem dizer para nós, a mensagem de hoje, Senhor, e que possamos cada vez mais estar afiados na Tua palavra, na Tua leitura, em oração, em espírito e em verdade. Assim pedimos ao Teu Santo Espírito, em nome de Jesus. Amém. Irmãos, esse texto, ele tem em algumas Bíblias, ele tem um título, Esse título é Cântico da Peregrinação. Em algumas Bíblias, algumas versões, diz que é o perseguido, mas não derrotado. É um título que tem em algumas traduções da Bíblia. Para mim, esse texto ele fala muito com a minha vida, fala muito para mim sobre as minhas experiências que eu tenho tido como servo do Senhor, e nunca deixou de faltar nenhum tipo de opressão, nenhum tipo de perseguição, independente se esteja por pessoas que a gente vê, ou até mesmo alguma sensação espiritual, até mesmo ocorrências que ocorrem no nosso dia, esses eventos, há um acidente, um prejuízo, alguma coisa sempre tem perseguido a vida do crente, a vida do cristão, mas a gente não pode falhar na fé e na perseverança. É assim que a gente vai conseguir conquistar, de fato, uma vitória em Cristo somente e em Deus, porque só Ele pode trazer, de fato, a vitória sobre essas coisas. O cântico de peregrinação é uma resistência da fé, e eu acho muito interessante, algumas partes desse texto. Ele é dividido em 3 partes. Acompanhe aqui comigo no texto. Os 3 primeiros versículos, ele trata de um tipo de dor, Ele fala da perseguição, ele fala e ele trata a perseguição como uma pessoa, eles. Em algumas Bíblias, algumas traduções existe a palavra eles, mas nessa que eu li especificamente na NAA, eles falam que me angustiaram desde a minha mocidade. Então é alguma coisa antiga, é uma coisa que vem carregando, e esse salmista, ele se considera como o porta-voz de Israel. Então ele fala assim, que Israel o diga, porque essa perseguição ela representa toda uma caminhada do povo judeu. A parte histórica seria mais ou menos depois dessa perseguição, depois de muitos fatos que aconteceram com o povo de Israel, e elas vêm assim, a gente tem algumas 3 evidências de que sejam essas perseguições, tanto pelos povos em volta, os moabitas, e a gente vai voltando um pouco,
na Bíblia, na história do povo judeu, a perseguição do Egito, onde trouxe escravidão para eles, inclusive vai no 3, né? Passaram um arado nas minhas costas e abriram longos sulcos. Então, o salmista, ele sabe muito bem sobre como funciona a agricultura, né, e sabe como é que funciona essa ferramenta, tanto é que no versículo 4, onde ele traz aonde Deus aplica a justiça, ele trata que cortou as cordas dos ímpios. E assim, a gente entende, aqui em Goiânia principalmente, né, cada um tem um pouquinho de agricultura no seu ser, né, ou entende alguém que conhece, que sabe como é que se planta com as mãos. E esse arado, ele, se não aplicado por um animal, ele é aplicado por uma pessoa. Se não puxado por corda, é puxado por esse animal. Então, essa analogia que ele faz de cortou a corda dos ímpios, se refere a esse arado que foi interrompido. Esse processo de puxar o arado para que ele venha cavando, né, a trilha para jogar as sementes. E nos próximos versículos, dos 5 ao 8, ele traz como se fosse uma oração de jugo, né? Traz sobre a pessoa impredatória. Eu acho que eu falei a palavra certa. Imprecatória, isso. Uma oração imprecatória. Se você não sabe o que é isso, a gente vai falar já sobre imprecatória. Mas o texto ele é muito certo em fazer essa oração, né? Ele pede que o povo seja repelido, né? Essa opressão seja repelida. Ele pede aqui, seja como a erva dos telhados, ou seja, ele quer que o inimigo ou a perseguição seja invalidada conforme o tempo, ela se transforme em nada. E ali no 7, né, confirmando o que ele falou no 6, que não enche nem a mão do ceifeiro, ou seja, né, ficou tão seca que ela perde até mesmo o vigor. E no 8, ele traz ali um estilo, eu vou dizer, né, de maldição, que nem digam que eles serão abençoados, né? Que também os que passam não digam que a bênção do Senhor seja com vocês. Então, essa oração, ela traz, né, pedindo uma justificação até mesmo para interromperem as bênçãos desses perseguidores. Mas esse texto, né, como a gente separou em 3 partes, eles se revelam para mim e, né, para o estudo que passou o pastor, 3 princípios espirituais sobre como a gente pode abordar isso na nossa vida prática, né? Então, vamos lá. Na caminhada, a gente não pode negar de nenhuma forma aflições. Aflições, percalços, problemas, especificamente perseguições. Ou seja, algo intencional para você. A gente não pode negar e muito menos achar que isso não faz parte da caminhada. Ela está completamente incluída. No mundo tereis aflições. Jesus já disse e já resumiu para a gente. Mas tem de bom ânimo. A gente não pode afastar, porque no processo de maturidade cristã, as aflições, as perseguições ou os problemas da vida cristã, elas fazem parte do crescimento, elas fazem parte da maturação. Todo cristão maduro, todo cristão que já entendeu, já vai atrás do próprio alimento, entende muito claramente que essa parte, ela é literalmente prática. Ela não tem como você vai passar você quer ser um cristão maduro ou está caminhando para essa maturidade, você vai passar por uma perseguição, você vai passar por uma aflição. E se sua vida está muito boa, irmão, infelizmente eu tenho uma coisa para te dizer, você está no leitinho, você nem chegou lá, porque cristão tem que passar por problema. Como o pastor gosta muito de dizer, essa fé positiva demais, ela quer, às vezes, nos invalidar de crescimento. Eu tenho seguido alguns pregadores jovens, principalmente, e eles vêm abordando essa parte de que
o filho mais velho, ele está sempre preocupado em o que meu pai precisa, enquanto o filho não maduro, ele está sempre preocupado em me dê mais, por favor. Eu estou precisando. É a diferença de um bebê para um filho maduro, né? Filho maduro, o que você quer, pai? O que você está precisando, mãe? E o bebê está sempre, quero mais, me dá mais, me limpa, me ajuda, não consigo. Está sempre na necessidade, enquanto o filho maduro está procurando onde ele pode ser útil. Essa diferença, o filho maduro ele busca aonde ele pode trabalhar, onde ele pode sofrer, de certa forma, para que ele possa crescer, né? Retroalimentando a sua própria força. E essa resistência, ela precisa ser abordada no nosso discipulado. Ela precisa, o cristão ele precisa passar por momentos de resiliência claros, onde a fé dele é testada. Não existe fé que não seja testada. Isso eu tenho aprendido literal na minha vida. Eu não posso fugir disso. Minha fé é testada todos os dias. Assim, eu não consigo, irmãos, acreditar que eu posso passar pela vida cristã sem ter que ter resistência naquilo. Tanto contra pecado, contra tentação, até mesmo contra pensamentos intrusivos. Eu falar assim, não, isso aqui não é verdade, não é possível. Não, isso aqui não é de Deus. Ou o que está acontecendo? Eu me ajoelhei e falei, Senhor, o que o Senhor quer me ensinar? Porque está difícil, a vida cristã tem que ser difícil para a gente. Não porque a gente, né, vangloria o sofrimento, mas não existe crescimento sem um pouco de dor, né? O segundo aspecto que a gente entende é que depois que reconhecemos que tem essa dor e de que nós sofremos com isso, a gente precisa lembrar que Deus é justo. E no versículo 4, mas o Senhor é justo, cortou as cordas dos ímpios. Quando vem esse texto para mim, eu não consigo visualizar um Deus que seja justo e que sua justiça, em primeiro lugar, não seja libertar. Quando a gente olha um panorama da Bíblia, a gente claramente pode perceber que a justiça de Deus vem sido aplicada justamente para que Ele venha libertar as pessoas. Eu tenho isso como exemplo como o meu livro favorito da Bíblia, Jonas. Jonas buscava o quê? Que a justiça de Deus. Não, pode mandar fogo que Nínive não vai se converter. E Deus queria justamente Jonas lá em Nínive para libertar ela, para transformar ela. Então, antes mesmo de Deus aplicar o que a gente acha que é justo, que é a punição, a justiça de Deus ele vem com uma forma de libertação. Por exemplo, todos nós estamos aqui graças a um ato de justiça. A um ato de justiça feito pelo próprio Deus, falar, olha, ele não pode morrer. Não pode simplesmente morrer pelo pecado. Eu preciso ter um artifício, é preciso gerar um artifício para que ele seja salvo, antes de ter condenação, antes de ter julgamento. Então, a justiça de Deus, ele sempre funciona para nos salvar. A salvação, ela está clara, justamente na cruz para a gente. E Martim Lutero já citou uma vez que a justiça de Deus não é fria retribuição, mas o calor do amor que liberta o oprimido e destrói o poder do mal. Isso é para ensinar para a gente que o discipulado ele vem justamente para nos libertar de quem nós somos, libertar dessa falta de justiça que nós temos de nós mesmos. E não existe melhor estratégia que não mostrar como Deus é justo pela sua libertação. A forma que a gente pode confiar de que Deus é justo é a forma como Ele nos liberta. E o terceiro ponto, né? E é aí que vem a oração imprecatória. E eu aprendi esse termo recentemente. Oração imprecatória é um termo utilizado para a gente classificar uma oração que pede por justiça, que pede por não só essa justiça que eu falei de salvar, mas uma justiça de condenar mesmo, de punir. Pede punição. E, pessoalmente, meus irmãos,
eu não consigo fazer essa oração para quem me persegue. E eu tenho sofrido perseguições, principalmente no meu trabalho, e isso fala para mim, essa oração que ele faz: sejam envergonhados e repelidos todos que odeiam Sião. Eu não consigo olhar para mim e falar assim: eu preciso primeiro orar para que eles sejam salvos, orar para que Deus venha os transformar, que a justiça dele venha sobre eles para libertar eles. E não que a perseguição cesse por mim, mas que os meus perseguidores sejam transformados nesse processo de perseguição. Que eles possam me conhecer e conhecer o meu Deus. Porque eu, obviamente, tenho que representar o meu Jesus. Eu tenho que ser discípulo dele, certo? Que sejam como a erva dos telhados, que seca antes de florescer e não enche a mão do ceifeiro, nem os braços daquele que ata os feixes. Está justamente pedindo que eles não tenham essa relevância que tem sobre a perseguição, mas justamente que o tempo passe e eles venham a desfalecer, sumir, né? Como uma erva que cobre os telhados, é uma erva que está sofrendo muito com o calor, muito com a luz. Ela vai secar independentemente da época, vai passar por esse processo. E aí que eu entendo onde está a minha fidelidade. A minha fidelidade, ela precisa se focar em eu pedir para que Deus venha trazer, primeiramente, né, a derrota dos meus inimigos sobre a opressão, e não sobre a própria derrota deles. Eles não podem ser derrotados simplesmente para que eles sumam da minha vida, mas que para que eles sejam transformados pelo Cristo que existe em mim nesse processo. E Charles Spurgeon, que o pastor ama muito, aí ele deixou uma citação dele para mim aqui, que o povo de Deus pode ser ferido, mas nunca destruído. Pode ser provado, mas nunca abandonado. Esse Deus que não nos abandona, que está sempre nos vigiando para trazer sobre nós, não só uma justiça, não só de uma forma a nossa salvação, mas ser através de nós a salvação para as outras pessoas. Eu preciso perseverar, porque a perseverança de quem segue, dos cristãos, é um selo da obra de Deus. Eu consigo diferenciar um verdadeiro cristão justamente porque ele não se deixa abatido, independente do que acontece. Quando vem a perseguição, como eu disse, né, eu tenho que chegar e orar para Deus e pedir: o que o Senhor quer me ensinar com isso? Porque as coisas não fazem sentido para o nosso ponto, mas eu preciso ver com os olhos dele. Todo esse processo, eu preciso entender que eu não vou ser derrotado e não posso me dar ao privilégio de ser derrotado, mas eu preciso estar perseverante. Eu preciso ser desafiado por Deus, porque se Deus quer me desafiar, Ele quer que eu cresça, Ele quer que eu tenha a ideia de que o meu Cristo também foi testado, também foi provado, e de nenhuma forma Cristo pediu para que a justiça dele não fosse feita, mas em todo o tempo ele pediu que as pessoas entendessem. Então, o importante para mim como cristão, entender a perseverança, é que na cruz, Jesus disse: tenham misericórdia deles, eles não sabem o que fazem. E por que não ele pedir sobre justiça no momento, logo nesse momento? Por que ele não pedir sobre a justiça que a gente espera, que é o toma lá da cá? Porque o cristão, ele não é preparado para isso. Ele foi preparado justamente para absorver essas aflições. Ele foi preparado por Cristo para crescer dessa forma. Não, a gente não cresce tomando surra o tempo todo, mas quem aqui já deixou de tomar surra e não cresceu com isso aqui? Com certeza eu lembro de todos os eventos de surra que eu já tomei da minha mãe. Mas eu tenho que entender que aquilo era uma correção, justamente para que eu aprendesse a melhor forma de andar e de me portar.
A minha mãe foi mãe solteira, né? E essa perseverança dela de ser uma mãe solteira trouxe para mim muitos exemplos do que eu posso e o que eu não posso fazer, de nunca desistir das coisas. Um exemplo para mim, uma heroína para mim é a minha mãe. Ela está viva, tá, gente? Calma. É uma heroína para mim ainda, e é maravilhoso como eu posso aprender através da vida dela, como eu posso aprender através da perseverança dela. Ela que foi uma mulher solteira na década ali de 90, aqui, assim, o pessoal mais novo lá não vai entender, mas a gente sabe muito bem que teve um certo tipo de olhar diferente para quem era solteira, ou principalmente mulheres solteiras nessa época. Era um entendimento que, se as pessoas não chegassem e perguntassem, fizessem uma pergunta direta, clara, e às vezes até mesmo invasiva, de perguntar, está solteira por quê? Se criava fofoca, se criava conversas, se criava contextos, né, para todo esse entendimento. E minha mãe nunca foi justificada nisso. Irmãos, posso dizer com fé e força, ela está na mesma igreja até hoje. Então ela não estava lá por conta da igreja, ou da fachada, ou do grande nome, que também não é uma franquia de igreja, a igreja que ela está. Ela justamente está lá pela fé e a perseverança de ser quem ela é. Até hoje não tenho um bom olhar sobre ela, mas para mim ela é um exemplo de perseverança, uma cristã que está ali para servir a igreja, servir os propósitos de Cristo, a obra de Deus. Ela é bastante, né, apegada, foi apegada, né, um tempo atrás ao ativismo, e aí isso aí passou pelo sangue, que até hoje eu sou assim. O Salmo 129 parece um cântico, né, e ele evoca esperança e resiliência, nos lembra que, de fato, o cristão está comprometido em passar pela dor por Cristo e passar por tudo que essa vida, né, nossa tem hoje relacionado, mas persevera, mesmo com oposição, mesmo não concordando com as coisas, mesmo não concordando com esse mundo, a gente persevera em acreditar em Cristo e, por amor, transformá-lo. E as perguntas que essa palavra me deixa hoje é justamente se a gente tem permanecido em fé, se a gente está firme, se a gente consegue dizer que a nossa fé é provada, e se a gente está passando por essas provas e sendo aprovado, principalmente. As marcas de luta que passamos por ser cristãos são testemunhos da nossa fidelidade. Nós não podemos nos desvincular disso. E o pastor disse para mim que muitas vezes, o discípulo maduro não desiste. Mesmo ferido, ele está cantando, ele está louvando. Paulo, né, tem muitos exemplos disso, o apóstolo Paulo, porque sabe que o Senhor corta as cordas dos ímpios quando é necessário, justamente para mostrar o quanto Ele é justo e Ele é amoroso. E a gente fica, né, com o versículo 2, que eu queria ressaltar. Muitas vezes me angustiaram desde a minha mocidade, mas não prevaleceram contra mim. Essa é uma confissão de quem caminha de fato com esse Deus maravilhoso, e que a graça dele se revela mais forte do que a opressão que passamos. Amém, irmãos? Esse é o nosso estudo, né? O nosso entendimento de Salmo 129, e que possamos entender com esse salmo que é necessário ser perseverante, mesmo que a opressão dure décadas, anos, mesmo que a perseguição esteja conosco desde a mocidade. Amém, irmãos? Vamos orar, vamos colocar o nosso coração e entender que precisamos da ajuda de Deus para ser perseverantes. Só com o Espírito dele podemos isso. Paizinho querido, Deus Todo-Poderoso, te amamos, te louvamos, Senhor, e lemos através da Tua Palavra,
que um servo do Senhor, aquele que representa de fato o teu povo, ele é perseverante. Aprendemos, Senhor Deus, e entendemos, Pai, que apenas pela perseverança podemos crescer em maturidade espiritual, podemos crescer em discipulado, Senhor, e te pedimos que o Senhor venha provar a nossa fé, venha provar, Senhor Deus, o quanto que nós somos cristãos conforme a medida de cada irmão aqui. Eu sei que o Senhor trata independentemente a dificuldade específica e particular de cada um aqui. Eu te peço, Pai, que o Senhor esteja nos testando, nos provando, mas principalmente mostrando como o Senhor é justo com o seu amor, com o seu livramento e com a sua misericórdia. Assim pedimos em nome de Jesus. Amém. Obrigado por ter acompanhado mais uma das reflexões do nosso canal. Não se esqueça de se inscrever e ativar as notificações aqui no canal. Tem vídeos novos todas as semanas e o podcast na quarta-feira. Que o Senhor te abençoe e te guarde. Até o próximo vídeo.